Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Ser vulnerável é viver. Isolar-se é morrer. O furacão destruíra as plantações, e a água do mar estava sobre a terra. O trem arrastava-se para a frente, e de ambos os lados da linha as árvores estavam caídas, as casas destelhadas e os campos completamente abandonados. A tempestade causara uma boa dose de prejuízo em um raio de quilômetros. As coisas vivas haviam sido destruídas, e a terra árida ficara descoberta para o céu. Nunca estamos sozinhos. Vivemos sempre rodeados de pessoas e de nossos próprios pensamentos. Mesmo quando as pessoas estão longe, vemos as coisas através do filtro de nossos pensamentos. São muito raras, ou mesmo inexistentes, os momentos em que o pensamento não exista. Não sabemos o que é estar sozinho, estar livre de todas as associações, de toda a continuidade, de todas as palavras e imagens. Somos solitários, mas não sabemos o que é estarmos sozinhos. A dor da solidão enche nossos corações e a mente a encobre com medo. A solidão, aquele isolamento profundo, é a sombra negra de nossa vida. Fazemos o possível para escapar dela. Mergulhamos em todas as rotas de fuga que conhecemos, mas ela nos persegue e jamais estamos fora dela. O isolamento é o modo de nossa vida. Raramente nos fundimos com outra pessoa, pois em nosso íntimo estamos quebrados, despedaçados e incurados. Em nós mesmos não estamos inteiros, completos, e a fusão com o outro só é possível quando há integração interior. Temos medo de estar sozinhos, pois isso abre a porta para nossa insuficiência, para a pobreza de nossa própria existência. Mas é o estar sozinho que cura o intenso ferimento da solidão. Caminhar sozinho, sem o estorvo do pensamento, do rastro de nossos desejos, é ir além do alcance da mente. É a mente que isola, separa e interrompe a comunhão. A mente não pode ser tornada inteira. Ela não pode tornar-se completa, pois esse próprio esforço é um processo de isolamento. É parte da solidão que nada consegue encobrir. A mente é o produto dos muitos, e o que é criado em conjunto jamais pode estar só. O estar só não é resultado do pensamento. Somente quando o pensamento está totalmente quieto, há a fuga do só para o só. A casa era bem afastada da rua, e o jardim tinha uma abundância de flores. Era uma manhã fresca, e o céu estava muito azul. O sol da manhã era agradável, e nas sombras do jardim rebaixado, o ruído do tráfego, os chamados dos vendedores e o trotar dos cavalos na rua, tudo parecia muito distante. Um bode vagava pelo jardim, com seu curto rabo balançando. Ele beliscava as flores até que o jardineiro chegou e o enxotou. Ela estava dizendo que se sentia muito perturbada, mas não queria ser perturbada. Ela queria evitar o estado doloroso da incerteza. Por que estava tão apreensiva de ser perturbada? O que você quer dizer por ser perturbada? E por que ficar apreensiva quanto a isso? Quero ficar calma, que me deixem só. Fico perturbada até com você. Embora eu só o tenha visto umas 2 ou 3 vezes, o medo de ser perturbada por você está se abatendo pesadamente em mim. Quero descobrir por que tenho medo de sentir essa incerteza interior. Quero estar calma e em paz comigo mesma, mas estou sempre perturbada por uma coisa ou outra. Até recentemente,
eu conseguia ficar mais ou menos em paz comigo mesma. Mas um amigo me trouxe a uma de suas palestras e agora estou estranhamente contrariada. Pensei que você me fortaleceria em minha paz, mas, em vez disso, quase a destruiu. Eu não queria vir aqui, pois sabia que faria papel de boba, mas, ainda assim, estou aqui. Por que você insiste tanto em que deveria estar em paz? Por que você está tornando isso um problema? A própria exigência de estar em paz é um conflito, não é? Se me permite perguntar, o que você deseja? Se quer ser deixada só, sem ser incomodada e em paz, então por que permite ser abalada? É bastante possível fechar todas as portas e janelas do ser da pessoa, isolar-se e viver em reclusão. É isso que a maioria das pessoas deseja. Algumas cultivam deliberadamente o isolamento, enquanto outras, por seus desejos e atividades, tanto ocultos quanto declarados, produzem essa exclusão. Os sinceros tornam-se moralistas com seus ideais e suas virtudes, que são apenas uma defesa, e os desatentos são levados ao isolamento por meio da pressão econômica e das influências sociais. A maioria de nós está tentando construir muros em torno de si para ficar invulnerável, mas, infelizmente, sempre existe uma brecha pela qual a vida se insinua. Eu consegui, de modo geral, evitar a maioria das perturbações, mas nas últimas 2 semanas, mais ou menos, por sua causa, eu me senti mais perturbada do que nunca. Por favor, diga-me por que estou perturbada. Qual é a causa disso? Por que você quer saber a causa? Obviamente, ao sabê-la, você espera erradicar o efeito. Você realmente não quer saber por que está perturbada. Você só quer evitar a perturbação. Eu só quero que me deixem só, sem me incomodarem e em paz. E porque sou constantemente perturbada, você tem se defendido durante toda a vida, não é? Está realmente interessada em descobrir como vedar todas as brechas, e não como viver sem medo, sem dependência. Do que você disse e deixou de dizer, é óbvio que tentou tornar sua vida protegida contra qualquer tipo de perturbação interior. Você se isolou de qualquer relacionamento que pudesse causar dor. Conseguiu um salvo-conduto razoavelmente bom contra todos os choques, para viver atrás de portas e janelas fechadas. Alguns têm sucesso, e se conseguem levar isso bem longe, acabam terminando no hospício. Outros fracassam e se tornam cínicos, amargos, e ainda outros ficam ricos em bens ou conhecimento, que é o salvo-conduto deles. A maioria das pessoas, incluindo os supostos religiosos, deseja paz permanente, um estado no qual todos os conflitos tenham chegado ao fim. Depois, há aqueles que valorizam o conflito como a única expressão real da vida, e o conflito é seu escudo contra a vida. Você poderá algum dia ter paz se buscar segurança atrás dos muros de seus medos e esperanças? Toda a sua vida você se isolou porque deseja estar protegida dentro dos muros de um relacionamento limitado que você possa controlar. Não é esse seu problema? Uma vez que você dependa, vai querer possuir aquilo de que você depende. Tem medo de qualquer relacionamento que não consiga dominar e, portanto, o evita. Não é isso? Esse é um modo bastante brutal de expor a questão, mas talvez seja isso mesmo. Se você pudesse dominar a causa de sua perturbação atual, estaria em paz, mas, visto que não pode, você está muito preocupada. Nós todos queremos dominar quando não compreendemos. Queremos possuir ou sermos possuídos quando há medo de nós mesmos. A incerteza de nós mesmos produz um sentimento de superioridade
exclusão e isolamento. Se me permite perguntar, do que você tem medo? Você tem medo de ficar sozinha, de ser excluída, de viver na incerteza? Veja, toda a minha vida eu vivi para os outros, ou pensava que era assim. Sustentei um ideal e fui elogiada por minha eficiência em fazer o tipo de trabalho que é considerado bom. Tive uma vida de abnegação, sem segurança, sem filhos, sem um lar. Minhas irmãs estão bem casadas e são proeminentes na sociedade, e meus irmãos mais velhos são altos funcionários do governo. Quando os visito, sinto que desperdicei minha vida. Eu me tornei amarga e me arrependo profundamente de tudo que não tive. Agora não gosto do trabalho que estava fazendo. Ele não me traz mais felicidade alguma, e eu o abandonei nas mãos de outros. Virei as costas a tudo isso. Como você mostrou, tornei-me dura em minha autodefesa. Ancorei-me em um irmão mais novo que não está em boa situação e que se considera um buscador de Deus. Tentei me proteger internamente, mas tem sido uma batalha longa e dolorosa. Foi esse irmão mais novo que me trouxe a uma de suas palestras, e a casa que eu construíra com tanto cuidado começou a desmoronar. Juro por Deus que preferiria nunca ter vindo ouvi-lo. Mas não posso reconstruir isso. Não posso passar por todo esse sofrimento e ansiedade novamente. Você não tem ideia do que tem sido para mim ver meus irmãos e irmãs com posição, prestígio e dinheiro. Mas não quero entrar nisso tudo. Eu me desliguei deles e quase nunca os vejo. Como você diz, gradualmente fechei a porta a todos os relacionamentos, exceto um ou dois. Mas, por infortúnio, você veio até esta cidade e agora tudo está novamente exposto. Todos os velhos ferimentos voltaram à vida e estou profundamente infeliz. O que vou fazer? Quanto mais defendemos, mais somos atacados. Quanto mais buscamos segurança, menos existe dela. Quanto mais desejamos paz, maior é nosso conflito. Quanto mais pedimos, menos temos. Você tentou tornar-se invulnerável à prova de choque. Você se tornou inacessível interiormente, exceto para um ou outro, e fechou todas as portas para a vida. Isso é suicídio lento. Agora, por que você fez tudo isso? Você já se fez esta pergunta? Não quer saber? Veio para descobrir uma forma de fechar todas as portas ou para descobrir como ser aberta, vulnerável para a vida? O que você quer, não como uma escolha, mas como uma coisa natural, espontânea? Claro que vejo agora que é de fato impossível fechar todas as portas, pois sempre existe uma abertura. Percebo o que tenho feito. Vejo que meu próprio medo da incerteza produziu dependência e dominação. Obviamente, eu não conseguia dominar todas as situações, por mais que quisesse agir assim. E é por isso que limitei meus contatos a um ou dois que eu podia dominar e manter. Percebo tudo isso, mas como posso me abrir novamente, livre e sem esse medo da incerteza interior? Você vê a necessidade de ser aberta e vulnerável? Se você não enxergar a verdade disso, então construirá sorrateiramente novos muros em torno de si mesma. Ver a verdade no falso é o início da sabedoria. Ver o falso como o falso é a compreensão mais elevada. Ver que aquilo que você tem feito todos esses anos só poderá levar a mais luta e sofrimento. Realmente experienciar a verdade disso, que não é uma simples aceitação verbal, porá um fim a essa atividade. Você não pode voluntariamente tornar-se aberta. A ação da vontade não pode fazê-la vulnerável. O próprio desejo de ser vulnerável gera resistência. Somente no entendimento do falso como o falso há libertação.
Esteja passivamente atenta às suas respostas habituais. Esteja consciente delas sem resistência. Observe-as com passividade, como você observaria uma criança, sem o prazer ou o desprazer da identificação. A própria atenção passiva é a libertação da defesa, do ato de fechar a porta. Ser vulnerável é viver, e isolar-se é morrer.